Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente e agora eu estava muito ansiosa porque hoje eu vou começar a série Descobertas sobre as Profissões. Eu estava batendo um papo inclusive com o convidado de hoje e surgiu essa ideia de eu trazer lives para as pessoas conhecerem mais sobre todas as profissões, todas. A minha intenção é conversar com todo mundo, desde garota de programa de luxo, a padre, desde um gari até um diretor de empresa. É a minha intenção falar com todos. Oi, Matheus. Matheus entrou na nossa live. E hoje eu vou começar com ele, que foi que startou isso na minha cabeça, que é o Cauê Pichitelli. Ele é jornalista formado e ele é CEO da Notícia de Limeira. Mas antes, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar um textozinho rapidinho aqui. A definição de jornalista. Atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público ou a segmentos dele informações da atualidade, utilizando veículos de comunicação como jornal, revista, rádio, televisão e as mídias digitais para difundi-las. Um código de ética, vou falar um pouco também sobre o código de ética do jornalista. É um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma categoria profissional. Sendo assim, de acordo com o artigo 9º do Código de Ética do Jornalista, é dever do profissional divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a profissão, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação, respeitar o direito à privacidade do cidadão, prestigiar as entidades representativas e democráticas da categoria. Além disso, o Código também deixa claro que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos e que ele não deve se pautar por interesses individuais. Portanto, o papel do jornalista é levar informação apurada de interesse público para a população. E eu vou convidar aqui agora o nosso convidado, que ele já está aqui nos assistindo, o Cauê Pichitelli. Ele, como eu disse para vocês, ele é CEO da Notícia de Limeira, ele é dono da Notícia de Limeira, ele trabalha com comunicação desde os 16 anos. E nessa mesma idade ele criou o veículo de comunicação dele, que é a Notícia de Limeira. Hoje ele é um dos maiores veículos de comunicação da região e eu tenho orgulho, ele é primo do meu marido. Tenho muito orgulho dele, então vamos convidá-lo para participar. Vamos ver. Ah, entrou! Olá, Cauê! Aí, tudo bem? Boa noite, muito obrigada. Eu sei que é super corrida a sua vida. Às vezes a gente está em algum compromisso familiar, né, Cauê? O Cauê tem que sair correndo. Ah, aconteceu alguma coisa, eu tenho que sair. Então eu sei como que é que assim, o seu tempo é muito precioso. Muito obrigada, viu? Beth, a gente está à disposição e vamos embora. Vamos bater um papo, também matar a curiosidade das pessoas que nesse ramo da gente, a maioria tem muita coisa para falar hoje. Vamos embora. Tem mesmo, tem mesmo. O Cauê tem muita coisa para falar. Às vezes eu estou conversando com algum amigo ou o meu marido, o Matheus, às vezes eu falo assim, mas como que você ficou sabendo isso? O Cauê! O Cauê está em todas as informações importantes aqui de Limeira e região. Obrigada, viu, Cauê? Vamos junto. O Cauê, eu te conheço já há muito tempo, mas assim, como que deu o clique na tua cabeça que você decidiu, é isso que eu quero seguir, eu quero ser comunicadora, eu quero ser jornalista? Então, Beth, como a gente divulgou, né, previamente, um pedacinho de como que foi, né, é o seguinte, com 16 anos, eu criei uma página, né, que é o Notícia de Limeira hoje, atualmente,
E aí, essa página, na verdade, ela foi crescendo com o tempo, né? Então, a ideia, na verdade, era fazer uma coisa mais assim, do bairro, ali na região, até porque eu ia de Eu bicicleta, lembro. eu ia de bicicleta, né, até os lugares. Então, não tinha como, assim, chegar com uma brevidade, chegar no local até antes que finalizasse a ocorrência, né? Então, como a gente começou a fazer, eu, no caso, comecei a fazer alguma coisa mais ali na redondeza, que no caso era perto da Unicamp. E aí, foi crescendo, era uma postagem por semana, né? E aí uma postagem por semana acabou engatilhando quando eu criei um blog. E aí do blog a gente criou um portal. E aí do portal essas postagens elas passaram a ter uma frequência muito maior, né? Começou por semana, depois era uma por dia. E aí foi crescendo, 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 até que a postagem, elas começaram igual hoje, claro, a gente tem aí de 15 a 20 postagens por dia de matérias, né? Nossa. Então foi mais ou menos assim. E aí a gente vai pegando amizade com as pessoas, contato com as pessoas, né? Porque na área jornalística você tem que ter muito contato, né? Senão Sim. você não consegue, né? E as pessoas que fornecem as informações para a gente, elas têm que também ter muita confiança na gente, né? Porque na verdade as fontes elas são protegidas por lei. Então, nem em processos judiciais, é bom deixar isso claro, né? Os jornalistas eles não são obrigados a falarem, né, sobre as suas fontes. As fontes elas podem continuar sigilosas. Então as pessoas elas demoram para ter uma confiança na gente, né? Então tem tudo isso. Mas foi basicamente assim a trajetória e hoje aí vai completar 9 anos, né? Em outubro. E aí a gente vai seguindo e é bem interessante essa área, eu gosto bastante. Nossa, que legal, Cauê. Não, e a gente vê o quanto você gosta mesmo, você se empenha bastante. Mas a gente sabe que você se formou em jornalismo e você fez algum. Assim, é bom a gente falar o caminho das pedras que você trilhou para essas pessoas. O intuito realmente dessa live é trazer para as pessoas quais são os caminhos que elas podem seguir caso elas queiram ser jornalista, né? Você fez algum outro tipo de curso técnico, algum curso que não tenha sido jornalismo, a faculdade de jornalismo antes? Então, na época, quando eu tinha mais ou menos a idade, né, 16, 17, 18 anos, no caso eu criei com 16 anos a página, mas na época, com 16, 17, 18 anos, eu cheguei a fazer alguns cursos de APH, né, que é atendimento pré-hospitalar, curso de primeiros socorros, que isso também me interessava muito, até hoje eu gosto, tudo, mas de uma outra forma, uma outra visão. Então, conforme foi seguindo a questão, caminhando a página, e aí a criação do portal, os investimentos eles começam aumentando, né? Aí eu acabei entrando já na faculdade de jornalismo com 17 anos. Na verdade, quando eu entrei, eu já tinha a página, já fazia um determinado trabalho aqui na cidade. Então, eu fiz a faculdade, são 4 anos, né? E o que chama a atenção é que quando você entra numa faculdade e você já tem uma. É claro que todo mundo tem uma certa responsabilidade, mas quando você tem já uma certa responsabilidade de gerenciar um veículo de comunicação, porque a notícia não tem hora para acontecer, né? Gerenciar toda uma estrutura que já está formada é bem complicado, porque aí É. na verdade, você às vezes está em aula, acontece alguma coisa, você tem que saber administrar tanto a questão da Nossa, é verdade. quanto a questão do serviço. Então, para mim, a minha maior dificuldade foi nesse sentido, né, de administrar essas duas coisas. E 4 anos não são 4 dias, né? Então, 4 anos você administrando aquela situação e também a situação da sua empresa. Mas deu tudo certo, foi caminhando e as coisas elas vão crescendo e vão. É bem interessante, elas vão fluindo, porque quando a gente faz o que a gente gosta, eu falo isso para todo mundo, né? A coisa funciona, a coisa dá certo. É que a gente tem É que ter verdade. paciência, né? Porque primeiro você paga para trabalhar, né? A vida é assim quando você começa com alguma coisa. E depois você começa a colher os frutos. Então, todo mundo. É, é verdade, Cauê. No começo a gente paga para trabalhar mesmo. E assim, você falou que foi difícil, né? Eu imagino que os seus professores devem ter sido bem,
apoiaram, porque você estava fazendo faculdade de jornalismo e você saía às vezes no meio da aula para trazer alguma notícia, né? Então eu acredito que eles tenham sido um pouco mais maleáveis. E daí você falou que foi difícil. E o que assim, quando eu decidi ir para a área de RH, eu entrei também numa empresa para trabalhar com RH. Então tudo que eu aprendia na faculdade eu consegui aplicar nessa empresa. Como que foi com você tendo já uma empresa e fazendo curso de jornalismo? O que você aprendeu lá que até hoje você ainda fala, nossa, isso daqui foi ótimo eu ter aprendido na faculdade, eu utilizo sempre, é uma ferramenta que eu só poderia mesmo ter recebido esse conhecimento na faculdade. Eu falo que para toda a parte prática, você precisa ter um embasamento teórico, né? Independente Uhum. do que for. Por exemplo, vamos tirar um exemplo, saber dirigir carro. Você pode saber dirigir carro, mas você tem que ter a teoria, né? Você tem que ter a sua, É, tem que ser habilitado para aquilo. as leis, né? Exatamente. E o jornalismo não é diferente, né? Apesar da gente ter um decreto, mais ou menos nos anos 2010, acho que foi baixado, alguma coisa do tipo, que as pessoas elas podem desenvolver na área de comunicação não sendo jornalista graduado, porém, a maioria dos veículos de comunicação elas não contratam se a pessoa não tem essa parte teórica, né? Porque se não fosse necessário, não teria faculdade de jornalismo, ainda mais 4 anos, né? Então, o que eu aprendi com isso, principalmente, é a questão da ética, né? Que você leu. É muito interessante essa questão do código de ética, você saber como é que funciona, o que desempenha realmente um jornalista. Porque quando a gente coloca uma matéria, para a pessoa que está assistindo, parece que aquilo foi tudo muito fácil, né? Porque às vezes 2 ou 3 minutos de vídeo. Mas aqueles 2 ou 3 minutos de vídeo custaram 3, 4, às vezes 5 horas para a gente fazer. Então, a pessoa às vezes não tem ideia daquilo por trás, como é que é tudo aquilo, como é que funciona tudo aquilo. Então, a parte da teoria ela é muito importante para a gente saber valorizar a nossa profissão, para a gente saber valorizar. Então, eu defendo muito que as pessoas que querem ser jornalista façam jornalismo, aprendam na teoria, tenham um certificado e não só pelo certificado, mas sim pelo todo o embasamento teórico, né? Porque 4 anos tem muito assunto. Então, de fato, quando você vai para a prática, é outra coisa, vamos dizer assim, né? Totalmente diferente. Mas é lógico, se você não tiver a parte teórica daquilo, não funciona bem, né? Ah, é verdade, eu também acho que a gente tem que ter. Eu também acho que ainda bem que as empresas, os meios de comunicação, eles procuram por uma pessoa formada, né? Porque é o básico, além depois você adquirir a prática. E Cauê, eu vou dar um oizinho aqui, tem um monte de gente aqui entrando, viu? Tem muito, ó, Vili Lâmpica deu boa noite. A Júlia Barbosa, ela escreveu muito esforçada e competente. Também acho, viu, Júlia? A Dinaldo Cruz mandou um joinha pra gente. Daí tem Cris Fuso entrou, Sueli, Vera Rebeck também entrou, a Neuza Bueno. Nossa, tanta gente! Que bom! Marli, você conhece? Não, deixa eu falar um outro detalhe antes que eu esqueça. Ah, Eu falo fala. que a gente tem que saber diferenciar os cargos dentro da área de comunicação, né? Então, o que que é um repórter, o que que é um jornalista, o que que é um apresentador? Ótimo, ótimo. Bom, para começo de conversa, o apresentador, o próprio nome já diz, né? Ele apresenta, ele não vai a fundo do assunto, ele meio que vamos dizer assim, lógico que depende de cada editoria, cada situação, cada veículo de comunicação, mas ele meio que pega o material pronto. O repórter, por que que o repórter muitas vezes, às vezes ele não tem faculdade de jornalismo, né? Porque o repórter, é o cara que vai na rua, vai conversar com as pessoas, às vezes ele não tem a faculdade. E o jornalista em si é o jornalista. Eu falo que o jornalista é o cara que tem a faculdade, né? O repórter ele não pode ser chamado de jornalista. Ele não tem uma faculdade de jornalismo para ser jornalista. O repórter é Olha, eu repórter. não sabia disso. Eu não sabia disso. Isso é o meu conceito, o que eu acho, entendeu? Porque assim,
Vamos pensar bem, o cara não fez a faculdade de jornalismo, ele não é jornalista, ele é repórter ou ele é apresentador. É a mesma. Exatamente. É, É. exatamente, né? Então, é isso, é bom a gente diferenciar as circunstâncias de cada função que cada um faz. Então, eu prezo muito por essa questão, sim, da teoria da faculdade de jornalismo e defendo bastante isso. Acho que isso é de suma importância. Nossa, também acho. Também acho. As pessoas confundem. Nossa, você trouxe uma informação muito legal mesmo, porque faz toda a diferença. Toda a diferença. Jornalista é a profissão que a pessoa se formou, ela tem todo embasamento. O repórter, ele não realmente não é um jornalista, ele exerce a função por conhecimento de vivencial, mas não um conhecimento técnico, né? E, nossa, muito legal, adorei. Hoje, com essa questão da internet, né, a gente teve uma abertura muito grande de lives, de opiniões, de tudo mais. Então, às vezes as pessoas, né, acabam confundindo o jornalismo profissional e o jornalismo que não, se é que pode se chamar de jornalismo amador, né? Existem pessoas que fazem determinadas circunstâncias, matérias e pessoas que têm credibilidade, sabem do que estão falando e fazendo, né? Então tem tudo. É. Muito legal. Adorei isso. Adorei. Cauê, lógico, né? Eu acesso o seu portal na internet, Notícia de Limeira, eu vi que tem vários campos lá. Tem o regional, tem policial, tem o cotidiano, tem do dia a dia. E assim, é óbvio que o que às vezes acaba chamando mais o público, às vezes acaba tendo uma adesão maior, é, é a parte policial. E eu sei que você é especialista nisso. Além de você ser um jornalista de todas as outras categorias, mas você é um especialista de jornalista policial. E ele não tem barriga me dói, ele vai em qualquer lugar, corre riscos, depois ele vai contar algumas histórias aqui. E o que fez você, o que te definiu, o que fez você se definir pelo jornalismo policial, você se especializar mais nessa área? Então, Vete, eu sempre gostei de situações assim diferenciadas. Eu nunca gostei de ter uma rotina, aquela coisa que você vai, faz, depois termina e todo dia aquela mesma, né? Eu sempre gostei de uma rotina de trabalho diferente. Então, o policial muito isso, né? Ele deixa você ter essa possibilidade de circunstâncias que todo dia é um fato diferente, né? Então hoje, por exemplo, um exemplo, né? Aconteceu um acidente de um tipo, amanhã tem outro de outro tipo. Nunca um fato é igual ao outro. E então acho que isso que me chamou a atenção, né? Correr atrás do que a gente gosta. E aí eu acabei essa área, igual você falou aí, é uma área que todo mundo gosta de ver, o pessoal reclama, mas todo mundo gosta de ver. A hora que coloca, o pessoal vai lá e clica, né? Então, a pessoa reclama que tá mostrando isso, tá mostrando aquilo, mas não deixa de clicar e ver, né? Então a gente é acostumado Não desse deixa mesmo. O engajamento é enorme. O pessoal só fala, mas na hora que tá lá sozinho, a primeira coisa que ele vai é atrás do sanguinho. povo gosta. E eu falo assim, se você tá reclamando, você não precisa ver, né? Ninguém tá obrigando você a ver o conteúdo. É, Você quer. é. Então, não adianta você reclamar pra gente. Faça a sua parte e não veja. Fica melhor. Mas jornalismo policial é isso, é uma coisa que tem, né? É uma coisa que todo dia é um fato novo. São pessoas que conversa, conhecem, pessoas legais, tem pessoas chatas também. Isso em todo lugar tem, né? Então, é uma coisa. Qualquer profissão, em qualquer lugar. Exatamente. Então, é uma coisa que tem muita paciência, sabe? Porque é difícil, né? As pessoas, às vezes, elas não entendem que você tá ali para mostrar o fato, né? Não tem outra. Assim, a mesma coisa do cara da funerária tá para remover o corpo, a PM ou a GCM tá para fazer o trabalho dela, e o jornalismo tá para mostrar o fato. Aconteceu? Aconteceu. Ninguém queria que tivesse acontecido. Mas o fato tem que ser mostrado, tem que ser falado, e a gente tem direito constitucional para isso, então tem que ser mostrado. É que às vezes as pessoas acabam, por ignorância ou talvez por nervoso, querendo jogar a culpa sempre na imprensa, na reportagem. É Mas não verdade. tem que começar a É. entender que cada um tem a sua função ali.
Eu também acho. O Cauê, e existe bastante apoio entre todas essas categorias que você falou? Você falou também das fontes, né? As suas fontes, elas são só da área, por exemplo, algum policial, ou tem você tem algumas fontes em outros lugares que elas têm o seu contato e mandam mensagem para você. Conta para mim um pouquinho esse entrosamento entre todas as pessoas envolvidas e também as suas fontes. A questão das fontes, Beth, como já dizia, né, frases, ditados, para você fazer um amigo é muito difícil, mas para você fazer um inimigo é 10 vezes mais fácil, né? É Uhum. mais ou menos uma questão parecida. Para você ter essa confiança, né, gerar essa credibilidade para as pessoas pegarem confiança em você, leva um determinado tempo. Isso também vale muito, que às vezes a pessoa ela tem que por uma forma natural, gostar de você, talvez pelo carisma, né? Porque tem gente, como diz o ditado, às vezes o santo não bate. Então, tem pessoas que vão gostar de você e tem pessoas que não vão. Isso é normal. Mas, essa questão das fontes é uma coisa mais ou menos parecida, né? Elas são fontes de órgãos públicos, a própria população, tem pessoas que a gente já tem um certo contato, que às vezes essa pessoa ela vê muita coisa, você gera uma amizade com ela, acaba te informando dos fatos. Então, são pessoas. E também, né, quando as pessoas veem um fato, visualizam alguma coisa, elas mandam mensagem na página, elas mandam mensagem no WhatsApp do Notícia, Ah, que legal! informando a gente também. Porque eu falo assim que às vezes tem pessoas que não gostam de imprensa e tudo mais. Na verdade, todo mundo gosta de aparecer na imagem, todo mundo fala que só gosta de aparecer. É normal do ser humano, Sim, é né? verdade, é É verdade. importante isso. Eu acho que a gente tem que ter notoriedade. Todo mundo, eu falo, todas as pessoas. É interessante que todo mundo tenha uma notoriedade que seja visto por outras pessoas, né? Então, é muito interessante isso. E aí, essa questão das fontes é basicamente isso, né? São pessoas de todos os lugares, é bastante gente de vários órgãos, população, tem muita gente. Que legal, que legal. E voltando lá atrás, você contou um pouquinho do início do Notícia de Limeira, de como que surgiu, você fazendo uma notícia por semana, indo de bicicleta ali na região da onde você morava. E fora isso, você teve apoio de mais alguém? Eu sei que você teve, mas conta para o pessoal. De quem você teve apoio? Quem que te deu? Você acha que é imprescindível nessa área ter apoio? Beth, todas as áreas é muito importante quando você começa com um projeto ter um apoio, né? Mas o que é engraçado, porque eu, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha 16 anos, né? E as pessoas, elas não botavam muita fé, né? Porque você é praticamente uma criança, você é uma pessoa, vamos dizer, eu sempre não tive uma altura assim, uma altura média, não era uma pessoa, vamos dizer assim, de impor de uma certa, fisicamente, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Quando você chegava no local, as pessoas, elas não tinham não geravam uma certa credibilidade, não botava fé em você, né? Mas aí depois que as pessoas começavam a te conhecer, a ver o seu trabalho, as pessoas acabavam ficando até assustadas, né? Porque via essa questão de fato que não era o que elas pensavam, né? Então, a questão do apoio, sim, é muito importante, né? O apoio também da família e dos amigos, principalmente das fontes também, que é o que ajuda, na verdade, muito a gente, essas pessoas, principalmente as fontes, né? Porque se não tiver as fontes, você não tem o conteúdo, você não tem a informação. Então, as pessoas, como eu estava falando também, voltando um pouquinho, né? Elas não, às vezes, ficava uma imagem, uma questão duvidosa. Mas aí depois as pessoas acabam se acostumando, porque a sociedade em si, ela, às vezes, ela tem uma certa imagem, né, de certas circunstâncias. Às vezes ela acha uma coisa que aquilo para ela, se não for aquilo, não é. Né? Vamos usar um exemplo aí. Por exemplo,
Ah, sei lá, Beth, a sociedade tem tantas imagens aí, agora não me vem na cabeça alguma coisa que a gente me entender, quem está assistindo também consiga. Então é assim, o povo é o povo, né? É normal. É. Você trabalha com pessoas, eu também trabalho com pessoas. Quando a gente é muito é muito polarizado. Você nunca sabe, é muito polarizado. Você nunca sabe se você vai agradar, se você não vai. Assim por coisas básicas, sabe? Definir um uniforme na escola, na escola não, na empresa. Você nunca agrada a todo mundo. Eu Não, não. imagino notícia, você nunca vai agradar a todo mundo também. Por mais ético, por mais real que você está falando ali, que você está sendo super, está se posicionando com a verdade, nunca vai agradar a todo mundo. Não. Isso é nítido. Detalhe também, tive um jornal impresso de bairro, chamava Folha do Bairro, né? Então ele circulava em determinadas regiões, era um jornal impresso semanal e aí acabei, acho que eu fiquei cerca de 2 anos com esse jornal e tal, mas como todo mundo sabe, o impresso está cada vez mais escasso e tudo mais, É. ela com o Notícias de Limeira, que já existia e tal. E daí acabou que a gente encerrou essa questão de jornal impresso e o Notícias de Limeira hoje é o Notícia, né? É a notícia. Então, ó, tem mais gente entrando aqui. Adivinha quem entrou? Larissa Pichitelli. É ela que, A... Oi? ela que me lembrou dessa questão do jornal impresso aí. Ah, sim, ela colocou aqui, é jornal, ó. Tinha um jornal, verdade. A Julie também, a Julie Barbosa, ela colocou nem todos. A hora que ela colocou esse nem todos, é a hora que você estava falando sobre as pessoas serem éticas, de ser jornalista. Realmente, Julie, nem todos são, verdade. Como você disse, ele é. Contar o que que a Julie faz. A Julie trabalha na polícia também. Ela não contou aí, Ah, então ela conhece bem como é que funciona, né? hum. Ela conhece bem como é que funciona. O Diego também, ele falou. Ó, a Rosângela Bacan falou que legal, oi. Ela mandou um oi, a esposa do Flávio. Ah, Mandou um oi. arro. O Diego falou que publicidade, propaganda isca. Você fez do isca, não fez, Cauê? Eu fiz, mas o meu é jornalismo, né? Publicidade e E propaganda. o dele publicidade e propaganda é outro, mas também é no isca, né? É, Ah, legal, legal. Ah, muito legal mesmo. O pessoal está participando aqui. Nossa, está tendo muita visualização, muita. Quero ver a hora que finalizar a live quantas pessoas entraram. Muita gente entrou. E o Cauê, eu sei que você não está dando mais conta de você fazer tudo sozinho, né? E a gente, quando a gente cresce, a gente tem que colocar outras pessoas para ajudar a gente a fazer. E quando a gente está fazendo sozinho, a gente tem domínio daquilo. Eu sei porque às vezes eu sou meio difícil de delegar. Mesmo eu sendo RH, explicando para as pessoas que tem que saber delegar, às vezes para mim é um pouco difícil. E hoje você tem, se eu não me engano, acho que 3 colaboradores, é isso? hoje, na verdade, a gente tem um pessoal que ajuda a gente, e todo mundo se ajuda. Então, o que acontece? Esse pessoal, eu falo que todo mundo que vem trabalhar comigo tem que fazer de tudo. Não tem essa frescura de, eu faço só isso, eu faço só aquilo, eu faço não sei o quê. Hoje em dia, a gente tem que ser Aí, muito. ó quem veio aqui participar. Então, hoje, as pessoas que trabalham comigo, faz de tudo um pouco. É lógico que, por exemplo, eu gosto de determinadas matérias que outra pessoa pode gostar menos, né? Ou você Uh-uh. determinados assuntos que as outras pessoas sabem fazer menos. Mas hoje é muito interessante que as pessoas não se especializem só em uma área, né? Saibam fazer de tudo um pouco, porque o jornalismo ele tem muitas frentes, tem Sim, trabalho, né? É muita coisa envolvida. Então a gente tem que saber fazer de tudo um pouco. E esse pessoal que está comigo me ajuda muito, muito mesmo, porque o conteúdo ele acaba cada vez mais se estendendo. Hoje a gente faz cordeiro, a gente faz semáforos também, faz
Claro, Americana. E aqui em Limeira é uma cidade que a gente tem cerca de 320 mil habitantes. A gente tem um monte de rodovia que corta a nossa cidade. Muito! Nossa, o entroncamento rodoviário aqui de Limeira, eu acho que é um dos melhores do país, eu acho. Então, assim, tem muita coisa. Então, é importante que você tenha pessoal que te ajude, né? Que faça mesmo para acontecer. Que a gente tem que fazer, a gente não pode ter apenas reações, a gente tem que ter ações, né? É, é, é verdade. E daí vocês fazem o quê? Reunião de pauta para definir alguma coisa? Você delega, você cobra, cada um faz um texto, você fala, olha, você faz isso. Como que é a dinâmica dentro do seu Notícia de Limeira? Junto com você e o pessoal que trabalha com você. Na verdade, Vete, não tem muito assim planejamento no sentido de matérias, É porque porque a sua é tudo assim, todo acontece, né? planejamento é todo dia. Não tem uma como você falar assim, ai, semana que vem eu vou fazer tal, tal, tal. Não, o máximo que pode acontecer é você pegar assim, por exemplo, amanhã a gente vai fazer determinada situação que não é factual. O que a gente chama de factual são as notícias que não esperam, né? Então são as notícias de Ah, homicídio, uma greve, essas determinadas situações são notícias factuais que a gente chama, que é notícias que não esperam. E as notícias agendadas, essa sim, tem como a gente falar, por exemplo, vamos fazer amanhã. Mas no máximo isso, porque mesmo agendado, o assunto ele fica velho, né? Então não tem como você falar, é, né? Então é mais ou menos no dia a dia que a gente vê o que a gente vai fazer, cada um faz uma coisa, tal, tal, tal. São vários assuntos e, e, e a gente vai fazendo dessa forma. Você me falou que você estava fazendo um especial, né, para homenagear é um investigador, se eu não me engano, não é? Então, isso. E como que foi? Como que ele recebeu? Que eu lembro que você falou, nossa, Beth, tá sendo muito legal, tá sendo trabalhoso, mas tá sendo bem prazeroso também. Então, é aquela questão que eu falei para você, né? Por exemplo, acho que uma matéria de 12 minutos. 12 minutos, só que levou uma semana para a gente fazer. Sim, eu lembro que você falou que estava super corrido. Isso. São vários entrevistados. E aí, por exemplo, às vezes o entrevistado ele tem um problema, você tem que reagendar, você reagenda com ele, atrapalha o outro, né? Então vira uma bola de neve a coisa. E aí, depois de todo esse processo das entrevistas, você ainda tem a edição, né, para Ah, dá muito trabalho. Então é bem complicado, assim, essas matérias especiais ou matérias que são mais trabalhadas, ela consome bem a gente e também bastante o tempo. É bem desgastante, mas acaba ficando legal. O pessoal gostou bastante dessa matéria, em específico ela, né? nossa, que legal. E aqui em Limeira, e na região, as empresas investem bastante em jornalismo, em comunicação, Cauê? Como que é a aceitação? Ó, eu falo que as pessoas, hoje em dia, é normal, né? A gente sempre tem que dar uma explicação, às vezes, para a pessoa entender. Porque hoje, o que que as pessoas elas pensam, né? Eu vou anunciar o meu produto, vai formar uma fila de quarteirão no meu comércio. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Eu uso sempre o exemplo aqui, porque existem campanhas institucionais que a gente fala, né? Então, o que que seria uma campanha institucional? É uma campanha para uma manutenção do nome da sua empresa, para as pessoas saberem que você existe, para as pessoas saberem que o que a sua empresa faz e está fazendo, mesmo que ela já conheça. Eu sempre uso um exemplo da Coca-Cola, né? Todo mundo sabe o que é a Coca-Cola, o que ela faz, o que você faz com ela, todo mundo sabe. Só que a Coca-Cola, todo mundo fica esperando aquela propaganda dela de final de ano, de Natal. Então, ela é uma empresa que sempre o que faz uma manutenção na sua marca, uma campanha institucional, porque todo mundo sabe o que é o produto, mas você precisa saber que o seu produto, passar para o público que o seu produto ele está ali, que ele existe. E as empresas, geralmente as empresas médias e grandes, elas têm um certo conhecimento disso e sobre isso. Talvez as pequenas já não, né? Porque as pequenas elas enxergam com outro olhar. Então a gente precisa, às vezes, estudar um pouquinho sobre o assunto para que o nosso comércio também cresça. Eu falo isso a nível dos comerciantes agora. Então é interessante, Hum. pensem um pouquinho sobre
isso e comecem a refletir, né? Porque quanto mais você bate naquele nome, mais seu nome vai crescer, né? É uma É questão verdade. meio óbvia isso. E existem também as campanhas promocionais, que aí são campanhas, por exemplo, tem uma loja de pneu, né? O meu pneu hoje ele vai sair pela metade do preço. Você faz uma campanha e aí você consegue chamar um determinado público para comprar aquele produto. Mas, respondendo a sua pergunta em específico, as empresas investem sim, investem, fazem algumas campanhas, mas aquilo que eu falei para você, hoje ainda existe essa dificuldade de entendimento para as pessoas terem o conhecimento o que é uma campanha publicitária, porque a campanha publicitária também tem toda uma questão de estratégia por trás, não é simplesmente você pegar um folder e jogar numa casa, né? Como é uma campanha, por exemplo, de um folder. A estratégia da internet, do portal, a nossa é uma estratégia toda diferente. A gente estuda público, né? A gente estuda horários, a gente estuda editorias que essas campanhas vão entrar. Então tem toda uma questão de cada empresa, daí particularidade, do que a empresa gosta, o que não gosta, para que a campanha também fique legal e fique de bom gosto para todo mundo, né? Nossa, que legal, Cauê. Você que faz esses estudos também, ou você tem uma pessoa que faz? Sim, por exemplo, sim, por exemplo, assim, eu faço essa questão, né, apresento para a pessoa as possibilidades, ela fala o que ela quer, a gente mostra o que a gente tem, o que a gente pode fazer, e a parte de confecção dos materiais, tem a pessoa que trabalha conosco, né, o nosso departamento que faz essa parte, daí já não sou eu. Então, o nosso departamento que faz a confecção desses materiais, medidas, logos e tudo mais. Aí essa parte em si já não sou eu. Eu também não tenho nem tempo, né, Beth? Pelo amor de Deus. Não, não. É isso que eu tava pensando. Eu falei, meu Deus, ele tem um clone, eu não sei. Então, aí tem esse departamento nosso que já fica com essa parte da confecção em si dos materiais, que aí já também leva um bom tempo. Mas a parte de planejamento, sim, a gente senta com a empresa, né, e fala, vê o que fica melhor, o que não fica e apresenta os dados, né? Que legal, que legal. O Cauê, e assim, eu já sei dessa história, mas eu queria que você contasse para todo mundo. O meu intuito também dessas lives é dos convidados contarem uma história que tenha marcado a carreira dele, que mesmo que ele vai estar com 80 aninhos, ele vai lembrar dessa história. Eu já pedi uma para você contar, mas se você quiser contar mais de uma, não tem problema nenhum. Pode contar. Mas É, conta aquela lá que eu pedi para você. eu achei que eu fosse morrer no dia da experiência. É, Não, aquele dia realmente foi complicado, porque a gente teve essa informação praticamente na hora, né? E aí o que aconteceu? O corpo de bombeiros naquele dia, ele não estava achando o local da ocorrência. Que só para as pessoas entenderem, a gente está falando daquela ocorrência da explosão na fábrica de piso, na cerâmica, né? Que é ali na Limeira Piracicaba. E aí o que aconteceu? A gente chegou logo junto com as equipes lá de socorro, de resgate e tal. E aí quando a gente chegou naquele local, tinha um funcionário lá fora, ele estava todo sujo, né, com fuligem, aquela coisa toda, né, poeira, na verdade, não fuligem. E aí ele falou, coloca o carro lá dentro. Eu falei, não, não, aqui tá tranquilo, porque a gente chega nesses lugares, já tem uma certa experiência, a gente sabe que pode acontecer determinadas situações que se você estiver muito próximo, complica para você e para todo mundo, né? Então, é. eu deixei o carro posicionado na saída para ficar lá fora. E aí, em determinado momento, a gente estava no ao vivo, naquela live toda, e a gente vendo aquele fogaréu. Aí começou a vir um barulho muito forte. Um barulho, e esse barulho vinha aumentando, parecia um negócio de filme mesmo. E aí, junto com esse barulho, começou a cair uns negocinhos na gente, que até hoje eu não sei o que que é aquilo lá, tipo uma areia. E aí, Não. foram questão assim, questão de segundos, né? E aí, nessa situação toda, o meu cinegrafista, ele assustou muito, porque essa bola de fogo, ela começou a chegar perto da gente, e a gente só tava esperando tomar, vamos dizer assim, a pancada, né? De vir aquele fogo tudo e consumir a gente, porque uma bola de fogo daquela, não tem quem sobreviva, né? E aí, esse fogo começou a vir, chegar perto, e aí ele correu, no que ele correu, eu comecei a correr, aí
estourou o cabo, caiu o microfone, caiu assim, tudo. E aí continuou ao vivo, né? O que foi engraçado, assim, agora a gente ri, mas na hora Agora dá pra rir, é. fala, né? Foi engraçado. Foi que o celular ele caiu bem pra cima, né? E ficou virado pro céu. Então deu pra ver aquela bola de fogo passando. Claro que não de uma forma tão nítida, mas deu pra ver. E aí a gente ficou uns segundos lá, assim, acho que coisa de 5 segundos. A gente viu que esse fogo não tinha chegado próximo da gente, porque era um fogo de GLP, né? O gás, e eram duas carretas. Então imagina duas carretas de gás. Nossa. É muito complicado, é um negócio assim absurdo. E aí o que aconteceu? Essa labareda a gente viu que ela não ia chegar, então não tinha chegado, na verdade, a gente imaginava que não tinha chegado próximo, tão próximo, não atingiu a gente. E aí a gente voltou na transmissão, todo mundo ficou assustado, tudo mais. Depois o meu cinegrafista até vomitou, nervoso, né? Nossa, tão nervoso. E aí que acabou acontecendo isso. Mas assim, essas situações a gente descreve, né, o que foi de fato, mas só quem estava lá na hora para saber como que foi, né? Não tem como você descrever muito o sentimento, a sensação, porque é uma sensação mesmo que você vai morrer, né? Não tem o que fazer. É, não, o pessoal que estava assistindo, quem não sabe, que às vezes não é de Limeira, tá de outro lugar que está assistindo, essa explosão foi tão forte que tem essa, como ele disse, fica de Limeira a Piracicaba, na estrada de Limeira a Piracicaba. E tem uma amiga nossa que, inclusive, ela está assistindo aqui, que é a Rô, ela mora num condomínio que é do outro lado da cidade. E ela falou que no momento que explodiu, que a porta de vidro dela tremeu. Você lembra que ela contou pra gente? A porta de vidro dela tremeu, ela mora lá no Roland, longe pra caramba, pra vocês verem a dimensão da explosão. E ele tava lá. Nossa, o que eu falei, ainda bem que sua mãe não tava vendo. Situação complicada, porque eu falo que a gente, infelizmente, corre muito risco, né, Beth? E assim, a gente, infelizmente, às vezes tem que se arriscar, porque senão você é só mais um dentro daquilo tudo. Exatamente, exatamente. Não tem, o pessoal, eu acho que todo mundo espera isso mesmo de você, esse comprometimento. Mas cuidado, tá, Cauê? Pelo amor de Deus. Então, Pelo amor lógico, de Deus. situações que não tem como, você vê que é gritante, né? Olha, o Cabo Cordaço acabou de mandar uma mensagem boa noite a todos. Você conhece ele? Cordeiro é especialista em trânsito, ele já fez aí, faz ainda vários cursos nessa questão do trânsito, é um policial nota 10. Que legal, Cabo. Muito obrigada por você estar assistindo a nossa live. Só veio enriquecer. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Cauê, às vezes você quer fazer jornalismo, ou então você conhece alguém que queira fazer, faça a pergunta aqui para nós, para eu passar para o Cauê e ele responder e tirar suas dúvidas, tá? E assim, uma coisa que eu nunca perguntei para você, que eu queria que você falasse. Como você vai em ocorrências, às vezes, de assassinato, alguma coisa, tem alguma ocorrência que você foi, que você ficou muito impressionado, que é uma coisa que você não, que você ainda lembra que aquilo fica na tua cabeça? Assim, Beth, para falar a verdade, eu sou bem sincero, né? Às vezes a Você é bem sincero. gente acaba acostumando, né, com as Sim, situações. Então, são situações assim que você chega e, infelizmente, a- acaba sendo, né, a realidade. Então, assim, não tem como também você misturar muito o lado pessoal, emotivo com a sua profissão. Você não se acaba não fazendo o seu trabalho. Você tem que ser profissional, né? É lógico que é uma situação triste, ninguém ali tá dando risada, ninguém tá gostando. Mas é uma situação que a realidade é que você acaba acostumando. Mas sim, teve uma situação já uma vez, tá fazendo mais ou menos uns 3 anos. E foi um acidente de trânsito na rodovia Limeira-Piracicaba. E eu conto, sempre que as pessoas me perguntam isso, de fato, eu conto esse fato, que eu nunca mais esqueci. E esse fato foi o seguinte: essa pessoa, ela estava saindo de um Aras, né, que é um local de evento, e ela ficou esperando pela família, e a família estava indo buscá-la, ela ficou no acostamento da rodovia. E a Limeira Piracicaba, que é a SP-147, ela é bem escura, né? Todo mundo sabe, você passa qualquer rodovia é escura, mas aquela lá em específico, ela é muito escura.
E aí esse cara ficou esperando a família. Eu não sei se ele chegou a confundir o acostamento da via com a faixa de rolamento. Veio um carro que na época estava em alta velocidade, né? Porque o que fez com o cara, que eu vou contar daqui a pouco, é impressionante. E aí ele bateu nesse cara e o cara, infelizmente, veio a óbito, né? Teve essa questão, infelizmente, assim, o corpo dilacerou. Infelizmente, assim, para a gente não dar muito detalhe, mas assim, o corpo ficou uma coisa irreconhecível. Ficou, vamos dizer assim, várias partes do corpo espalhadas para a rodovia, né? Nossa. Do carro que tava esperando. O Que cara tava. tava. E aí a família, vendo a situação toda, né, de ambulância, de polícia rodoviária, não sei o quê, começou a chegar perto, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí a família, eles estavam, acho que em 4 pessoas mais ou menos, e aí eles chegaram próximo desse local, né, e perguntaram para um bombeiro que estava lá primeiro. Falaram, fala pra gente quem é essa pessoa. Mas eu lembro até hoje o nome do cara, Eduardo, mas não fala pra gente que não é o Eduardo, né? Porque fala que essa pessoa tava de bicicleta, fala que essa pessoa tava de caminhão, de qualquer coisa, menos a Hum. e o corpo lá coberto, né? E aí o bombeiro falou, como que é o nome dele? Aí sim que ela falou o nome, na verdade. Aí ela falou, Eduardo. Aí o cara falou, infelizmente é ele. E aí a família Hum. teve toda aquela situação, porque você vai buscar a pessoa viva e acaba encontrando com a pessoa morta, sem saber que ela estava morta. E aí foi um negócio bem assim constrangedor, bem chato mesmo, bem triste. Então esse fato aí foi um fato que marcou, sim. É, para você o fato que marcou, lógico, né? A morte nunca é legal, mas é quem ficou, né? Que ficou, a tristeza de quem ficou, né, Cauê? A tristeza de quem ficou, porque por mais que a pessoa foi atropelada, infelizmente, né, ela já morreu. Agora para a família, ainda mais quem nunca viu uma situação como aquela, por exemplo, você vê a pessoa, né, o corpo da pessoa todo dilacerado, aquela coisa toda, né, o cheiro é muito forte também, né, porque é sangue, né, aquela coisa toda. Então, é uma situação muito constrangedora, né, quando acontece esse tipo de situação, assim, do corpo tá muito, vamos dizer assim, danificado. Danificado, muito danificado. Nossa, é triste mesmo. Também eu fico, lógico, a gente não quer ver nenhum corpo de jeito nenhum, mas eu sofro muito por quem fica. Todas as vezes que fala assim, ai, fulana morreu, primeira coisa que eu pergunto, tinha filho? Deixou o marido, esposa, porque quem fica, quem partiu, partiu fazer o quê? Mas quem fica sofre tanto, ainda mais se tem filho pequeno. A primeira coisa que eu penso, primeira coisa, quem fica realmente, você ficou, é verdade, dá para perceber que você ficou mais, a empatia com quem ficou, lógico, é triste mesmo. É tri- E, pode falar, pode falar. Não, só ia falar que é triste mesmo. Olha, o Cabo, peraí, escreveu várias coisinhas aqui, olha. Ele escreveu para você: obrigado pelo elogio. Você também é um grande jornalista. Peraí, sempre em cima da notícia em tempo real. Muitas noites frias e plantões policiais. É verdade, eu sei disso. Que todas as vezes que a gente tem algum evento familiar, ele sai, seja lá o que for, a hora que for. É complicado. E tem que ir, né, Beth? Não tem como você deixar para Ah, depois. não, Se você escolheu isso, você estava super ciente, né, Cauê? Eu gosto de fazer do meu jeito, sabe? Por mais que a gente tenha uma equipe que ajuda muito, como eu falei, eu sou muito detalhista. Eu gosto muito das coisas assim, nos mínimos detalhes, sabe? Se tiver um negocinho, eu falo para fazer tudo de novo, porque você sai nas coxas, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer um negócio de qualidade, boa. Uma coisa que realmente, de fato, esteja de acordo, sabe, com o meu gosto. E o meu gosto é nos detalhes mesmo. Hoje mesmo eu estava conversando com o Rafael, que trabalha comigo, né? E o Rafael, eu tava comentando uma questão que saiu, um errinho e tal. Aí eu falei, nossa, meu, eu gosto das coisas nos mínimos detalhes, né? E aí ele falou, nossa, gosta mesmo. Tem coisa que nem eu vejo você ver. Eu falei, eu vejo tudo. Tem, É o seu nome, né, Cauê? tem que tem que ficar de olho, né, Beth? Não dá pra você deixar passar, né?
situações e situações. É. E, Cauê, e quais são as dicas que você dá para esse novo profissional que está louco para ser um jornalista ou apresentador e repórter também, legal, mas vamos fazer jornalismo. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa começar bem na profissão? Dá os caminhos, o caminho das pedras que você traçou. Eu acho que cada um tem uma característica, né, na vida. É difícil a gente falar para pessoas fazer determinada situação ou ser determinada pessoa. A gente tem que ser quem a gente é, né? Independente se você tem uma característica mais fechada, uma fisionomia mais fechada e tal. Só que o problema disso é que a comunicação ela exige que você seja uma pessoa comunicativa, né? É, Então, para a pessoa que quer ser jornalista em si e trabalhar em veículos de comunicação cobrindo matérias, imprensa, porque a assessoria de imprensa ela já é uma área que você fica em contato mais online, você não tem contato com muitas pessoas, vamos dizer assim, né? Você não está ali com o público em si, você tá uma assessoria. Então, é, se o jornalista que quer estar na rua, que quer falar com o povo e que quer fazer acontecer, é uma pessoa que tem que ser, em primeiro lugar de tudo, comunicativa. Né? Uma que saiba falar bem, que saiba, que seja querida. Então, acho que a primeira dica é essa. E a segunda é a persistência. Né? A pessoa. Não é fácil, como eu falei, tudo na vida da gente é difícil. Então, se você não tiver persistência, hoje é o problema das pessoas. Aí não adianta de nada. Então, persistência na vida da gente é tudo para que a gente quer. E se você gostar do que você faz, você vai embora, igual eu falei já. é verdade, Cauê. Acho que resiliência é tudo. Porque hoje as pessoas veem, acham que só olha as pingas que tomam, mas não olham os tombos que já levou, não é verdade? E já levou e que leva, né? Porque É, que leva. lidar com o povo, nossa, gente, isso é muito difícil. Muito difícil. E o povo que eu falo é o povo de forma geral mesmo. O público, serviços, os órgãos públicos. Então, a gente tem pessoas e pessoas, né, Beth? É, por isso que a gente tem que estar sempre de bem com todo mundo, deixar as portas abertas, não é verdade? Para a gente poder ser querido, bem-vindo. A gente faz a parte da gente, né? Mas nem todo mundo faz a sua. Então, É, acho que a gente tem que procurar sempre o caminho da conversa, saber como falar com as pessoas. Mas tem pessoas e pessoas, né? E às vezes, como eu disse, a pessoa ela não é obrigada a gostar de você, assim como também você não é obrigado a gostar dela, né? Então, você faz a sua parte. Mas se a pessoa não fizer a dela, aí não tem o que fazer, né? e nessa área sua ainda, não importa se você gosta ou não da pessoa, você tem que ser criterioso e ser honesto e falar simplesmente a verdade. Tem que estudar, tem que ver os lados, né? Porque eu falo que às vezes tem várias verdades, depende do ângulo que você vai pesquisar. Por isso que é bom o jornalista falar com todos as pessoas que participaram, né? Que cada um vai ter uma visão diferente, na verdade, Cauê? E eu falo que hoje a imprensa, eu estava conversando com um colega nessa semana e a gente estava conversando assim, o que é a imprensa? A imprensa é um órgão que hoje, eu acho que, eu não sei, todas as órgãos são importantes, mas a imprensa é um órgão assim extremamente importante, porque eu até fiz uma postagem no meu Instagram pessoal, eu falei assim, o que seria o mundo sem a comunicação? Não, não existiria o mundo sem a comunicação. Não. Uh-uh. Então, Uh-uh. ela é um órgão que você, inclusive a gente é falado isso na faculdade, né? A partir do momento, de repente, que você expôs uma pessoa e de repente não é aquilo, né? Você fez uma. Nossa, a responsabilidade é muito grande. Você nunca mais, por mais que você publique falando tal, que não era aquilo, às vezes você nunca mais consegue reverter aquela situação. Então, a imprensa ela tem assim um poder absurdo no sentido de visibilidade para as pessoas, de, como você leu aí no começo do Código de Ética, de mostrar os fatos e de fazer acontecer, de fazer movimentar, né? Porque a imprensa em si, vamos dizer assim, ela
não faz justiça, vamos dizer, ela não é o judiciário, mas muitas vezes é ela quem faz o judiciário fazer a justiça, né? Nossa, a gente está vendo muito isso ultimamente. Muito. Porque às vezes o judiciário não tem conhecimento de certas situações. E quando ele toma conhecimento através da imprensa, é que a gente vê acontecer a justiça. Então a imprensa, eu acho que ela está lá no topo, que às vezes começa a fazer acontecer as situações para daí começar a dar andamento. Então é uma área assim muito legal mesmo e eu acho que a imprensa ela tem uma autonomia, uma questão de, eu não gosto de usar a palavra poder, mas um poder assim muito importante na sociedade. Ah, mas eu acho que é um poder muito importante sim, viu, Cauê? Cauê, eu não fico sem notícia. Eu não fico. Juro, é mais fácil você me pegar escutando notícia do que me pegar escutando música. Eu não vivo sem notícia, eu não consigo viver, eu não consigo ficar alienada. Parece Então que, vocês têm um poder muito importante. parece que a gente fica fora da realidade quando não lê É notícia. horrível. É horrível quando você está numa rodinha de conversa e a pessoa fala assim: ah, você viu o que aconteceu? Eu falo assim: não, o que aconteceu? Eu falei, nossa, como você não sabe? Isso para mim é inconcebível. Isso É, aconteceu comigo há muitos anos atrás, e quando aconteceu isso para mim, assim, isso nunca mais vai acontecer. Gente, é muito importante valorizar o profissional jornalista, muito importante. Principalmente aqueles que são sérios, que trazem a verdade, que vão atrás da informação correta. E o Cauê, a gente sabe que ele é assim. E você não vai acreditar, Cauê. Você acredita que já tá acabando? Já tá dando 1 hora? Passa é. muito rápido. Falei pra você que ia passar rápido. Você percebeu que já tava passando 1 hora? Olha que o pior que eu percebi, porque eu olhei aqui, ó, mas na verdade, nossa, passa a mesma hora que você vê, parece E um é uma filme. delícia, é uma delícia. Eu amo fazer live, ainda mais com bate-papo assim tão gostoso, trazer um monte de informação legal sobre, nossa, que você falou sobre as fontes, sobre tudo. Nossa, eu adorei, adorei mesmo. Eu espero que tenha ajudado muita gente. Essa live, pessoal, eu vou deixar salvo no meu IGTV, depois eu vou subir para o meu YouTube. Para quem não assistiu, conseguir assistir, conseguir encaminhar para outras pessoas que querem fazer jornalismo. Está aqui uma pessoa que trouxe uma bagagem muito grande e trouxe informações relevantes. Você quer falar uma despedida? A palavra é tua, Cauê. Ah, Beth, na verdade eu acho assim, que a gente, sempre o conhecimento que a gente tem, é interessante que a gente repasse ele, né? Por mais pouco que seja, em várias circunstâncias, eu acho que a gente tem que passar, porque a gente sempre tem muito a aprender também na vida, né? Então, eu acho que a gente tem que passar o que a gente sabe e eu quero agradecer, né, as pessoas que estão aí acompanhando, que acompanharam, e também as pessoas que interagiram e as pessoas que nos acompanham todos os dias, rotineiramente, porque isso é muito importante, né, para a gente e para as próprias pessoas também que ficam sabendo dos fatos. Mas não é fácil, como toda profissão, mas o jornalismo em especial é muito difícil, acredite, porque trabalhar com o público, às vezes o conteúdo que você vê na tela, aquele conteúdo deu muita dor de cabeça, muito cansaço e um trabalho às vezes exaustivo, muitas vezes. É. Então, pessoal, antes de julgar, aprendam que a coisa não é tão simples assim. Agora, a pergunta que não quer calar, Cauê, rapidinho, de a gente desligar. Você sabe se amanhã vai continuar a greve de ônibus aqui em Limeira? Não, tem uma liminar judicial que garantiu que amanhã volta 100% da frota de ônibus, tá? Então amanhã tá normal. Ah, que bom, porque o que tem de gente precisando. Nossa. Obrigada pela nossa informação. O aplicativo hoje de transporte, quem comentou isso foi o Rafael, que trabalha com a gente. Diz que teve corrida que foi para mais de R$ 100. Meu Deus, que Só horror. vai chegar no trabalho é pagar para trabalhar, literalmente, né? Exatamente. Cauê, muito obrigada mesmo. Valeu, adorei a inauguração da minha série. Você foi, nossa, você foi muito legal. Você foi muito cordial, você trouxe muita informação legal. Muito obrigada mesmo. Vamos marcar de novo. Vamos sim, vamos sim. Beijão, viu? Boa noite. Valeu, até mais. Tchau.